Bom dia, gente. Bom dia. Opa. 11ª aula do livro de Salmos, penúltima aula, né? A última aula da sequência dos livros, como nós programamos. E aí nós vamos orar e aí eu vou dar o tom do que nos espera. Senhor, muito obrigado por essa manhã mais uma vez. Obrigado pelo bom privilégio de termos o domingo, ou no domingo, esse lugar, como nós cantamos, a casa, para nos achegarmos, nos aconchegarmos, nos alimentarmos. Muito obrigado por isso, Senhor. E nesse sentido eu oro e peço que nessa manhã não seja diferente. Vem sobre nós, como o anfitrião, o dono da casa, fala conosco, Senhor. Fale aos nossos corações com aquilo que o Senhor tem destinado para esse tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos começar com uma breve revisão. Hoje nós estamos no livro 5, a análise psicoteológica do livro 5. Nós já passamos pelo livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, chegamos no livro 5. Livro 1, quem lembra do tema? Sem colar aí, hein? Livro 1. Cri. Começa com termina com confrontação. Qual que é? Confrontação, aí! Confrontação. Livro 2. Comunicação. Livro 3. Devastação. Livro 4. Aula passada. Amadurecimento. Hoje, consumação. Irmãos, uma curiosidade. Vamos ver quem é atento aí nos trending topics e redes sociais, de polêmicas. No livro 1, nós aprendemos com Marcos um tipo específico de salmo chamado salmo imprecatório. O Marquinhos já entendeu o que eu vou falar agora. O que é um salmo imprecatório? Quem lembra? Pode falar, fala alto, Marcos. Você está lembrando da polêmica, né? Você não está lembrando do que é. Salmo de maldição. Ixi, né? Aquele salmo, né, Lorenzo? Que o salmista fala assim, Senhor, pega meu inimigo mesmo, de jeito, e faz isso. Não é debate, só quero citar, depois você confere lá, achei interessantíssimo. Interessante, assim, de ver, né, e tal, cada um se aproprie do entendimento que vai ter depois de ver isso. Mas um pastor muito conhecido no Brasil, né, por uma característica aí, ele então estava num podcast nacional e falou de salmos imprecatórios e pensou assim, como é que seria um salmo imprecatório hoje sobre os políticos de Brasília? Aí ele faz citações. E aí a Polícia Federal bateu na casa dele. Depois você dá uma olhadinha. Tudo isso só para dizer, independente das posições políticas de cada um aqui, só quero que depois você veja lá, e talvez até diga para você mesmo, pelo que você estudou aqui, se você concorda, não concorda, o que você acha. Acho que vale a pena, independente de qualquer coisa, vale a pena. Joga lá, tá bom? Pastor Anderson Silva, e ele usando salmos imprecatórios para explicar alguma coisa lá nesse podcast, e como é que seria produzir salmos imprecatórios no século 21, em especial citando políticos de Brasília, né? Enfim, que gerou uma polêmica que envolveu o judiciário e por aí vai, tá bom? Aí eu lembrei das nossas aulas, para além de qualquer polêmica, achei interessante, né, a gente aprender sobre isso. Bom, mas hoje o nosso tema é a análise psicoteológica do livro 5, tá? E é a nossa penúltima aula, onde nós vamos entender um pouco sobre essa temática da consumação. Então pode ir, isso, perfeito. O livro 5 talvez seja o mais expressivo em termos de quantidade aí de salmos, né? Vai do 107 ao 150. Tá? 107 ao 150. O Marcos deu essa aula alguns domingos atrás, né? Eu caí na escala da cozinha, e aí ele teve que dar 2 aulas seguidas, e eu vou dar 2 aulas seguidas. Então desde semana passada estou dando essa, né? E aí resgatando o que nós aprendemos com ele, eu digo nós porque
eu faço questão e sou muito contemplado como aluno de assistir às aulas do Marcos, né? O Marcos é uma biblioteca ambulante, né? Um vocabulário vasto demais. Então, nós aprendemos com ele que esse tema, consumação, traz nas características dos saltérios a celebração da vitória do povo de Deus. Então, eu acho que se você está acompanhando as aulas, né, e não sabia disso, eu acho que o tema exílio, que ele fala toda a aula dele, vai compondo aí o seu repertório como cristão, você vai entendendo a história de Israel, né, e aí essa temática faz sentido, principalmente a partir dos Salmos, e a gente vê nesse momento aqui, nesse ajuntamento de Salmos, né, como essa vitória é celebrada pelos Salmos que serão descritos. Ele trouxe nessa aula, e aí vale muito a pena, se você não estava presente, joga lá, YouTube Missão Vide, todas as nossas aulas estão lá. Aí se encontra lá a aula do Marcos, né? Ele vai falar dos clímax, ou melhor, que o livro 5 é o clímax de todo o saltério, e aí ele faz uma subdivisão muito interessante sobre isso, e por clímax entendo o ápice, né? O ponto central, chave dos saltérios para nós, né? E aí, eu destaco essa frase que ele trouxe para nós, o reino de Deus sendo consumado, ou seja, assumindo a sua forma definitiva que aguarda a vinda do Messias, certo? Está aqui então, consumação, livro 5. Primeiramente, duas curiosidades bem básicas, que eu descobri que a minha esposa não sabia, eu falei, então deve ter gente que não sabe, né? Curiosamente, minha Ibelina não sabia de um dia. Minha Ibelina ali sabe muito. Ela sabe muita coisa que eu não sei, inclusive. Ela me ensina, mas esse aqui foi interessante. Então está aí no livro 5 nós temos o maior e o menor salmo da Bíblia, para quem não sabia. Talvez o maior você sabia, mas não sei se você não sabia do menor, né? O maior salmo da Bíblia, 119, 176 versículos. Diga-se de passagem, domingo que vem, aula especial sobre o Salmo 119. Tá? É um salmo muito singular. E o 118 divide a Bíblia. Mais uma curiosidade boa. Nós vamos falar de 118 hoje. Ótimo. Então está aí. A excelência da lei divina está aí. E o Salmo 117 é o menor salmo, 2 versículos apenas, junto com outros salmos, traduzindo, afirmando louvor ao nosso Deus ali, né, na sua estrutura. Tá bom? Bom, hoje, em especial, nós vamos ter uma boa trajetória aí. Vamos analisar o Salmo 118, de uma perspectiva psicoteológica. Vamos fazer um ajuntamento entre os Salmos 121, 25, 26, 27 e 131. Isso é bem interessante, né? E o Salmo 139 para a gente fechar essa análise, né? Foi difícil fazer a escolha. Quando eu digo difícil, porque no livro 5 tem salmos muito interessantes para a gente fazer a análise psicoteológica. E aí por isso que eu fiz esse ajuntamento aí, até porque a temática desses salmos vai ser bem harmônica para a gente construir um raciocínio. Ok? Vamos lá, gente. E esse primeiro, ele foi escolhido a dedo, assim, para essa análise. Ele é citado na aula do Marcos, né, que é o Salmo 118. E eu quero fazer algumas conexões talvez bem interessantes para você. Eu, pelo menos, me empolgo muito, mas muito com o que eu vou te mostrar aqui agora sobre o Salmo 118. Né? E como a gente pode ver a Bíblia como um livro extremamente dinâmico, né? A palavra viva e eficaz, como o escritor de Hebreus nos apresenta. Né? Então vamos lá. Para esse salmo, nós vamos ter como tema dessa reflexão psicoteológica o desenvolvimento da salvação. Okay? E aí a gente começa com um contexto bem interessante desse salmo. Né? Ele é conhecido ou tido como o mais citado de todos na palavra de Deus. Né? Porque ele tem uma expressão que a gente vai ver ela constante no Novo Testamento, que é a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal, ou angular. A pedra, Jesus Cristo, a rocha sobre a qual nossa vida é firmada. O clímax messiânico. Né? Como os salmos, eles agora, alguns deles especificamente, vão ter esse anúncio do Messias
que estava por vir. O anúncio do Cristo, que, como expressão divina, habitaria a forma humana, né, estaria entre nós e traria redenção. Mas eu quero fazer duas conexões, guarde essa expressão pedra, duas conexões que nas minhas andanças, aí, nas minhas caminhadas, eu tive a chance de ouvir homens de Deus fazendo essa conexão e fez todo o sentido, e esses textos eu gostaria que você lesse comigo. Então abra a sua Bíblia, 1 Samuel 17, 48 a 51. 1 Samuel 17, 48 a 51. Aliás, antes disso, para a gente ser bem específico, vamos ler o Salmo 118 primeiro, depois a gente vai para o 1 Samuel. Acho que vai ser mais pedagógico aqui para nós. Salmo 118. Vamos ler esse salmo aqui, que diz o seguinte, Salmo 118. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Eles me cercam? Sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercam, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo, de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Preste atenção nesse versículo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, eu te louvarei. Tu és meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Guardem então, pedra angular, 1 Samuel 17. Preste atenção, texto extremamente conhecido, mas eu quero que você faça as conexões agora. Desafio da manhã, conecte Salmo 118 com esses dois textos que nós leremos aqui. Na verdade, só o recorte, né? Porque o capítulo ele traz toda uma narrativa importante para a gente entender. 1 Samuel 17, 48 a 51 diz o seguinte: E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apresentou, ou melhor, este se apressou
e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingido na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Daniel capítulo 2, preste atenção. Daniel capítulo 2, agora. Esse texto talvez não tão conhecido, ele é. Na verdade, ele é relativamente conhecido, mas talvez um outro aqui não conheça. Nós temos um sonho e uma interpretação, né? Mas vamos nos deter ao sonho ali, a forma, né? Preste atenção. Daniel 2, 31 diz o seguinte: o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Irmãos, preste atenção porque isso aqui é maravilhoso. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Qual é a conexão que nós podemos fazer, irmãos? De forma muito profunda. Quem é essa pedra, irmãos? Quem é essa pedra que Davi pega como símbolo para cravar na testa do filisteu? Que pedra é essa, aqui no contexto de Daniel, nessa interpretação, nessa visão, nesse sonho, em tudo que está acontecendo, falando e anunciando os reinos e as eras deste mundo? Uma pedra que sai, não cortada por mãos humanas, e vai e esmigalha uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Irmãos, isso é maravilhoso. É a pedra angular que o salmista vai trazer para nós. É o Cristo, é a pessoa de Jesus. Como, há 2 domingos atrás, eu trouxe uma leitura aqui dinâmica de um livro do Loren, onde ele faz de Gênesis a Apocalipse, pegando o símbolo em cada um dos livros da Bíblia, aonde Jesus está. E esse é o tema, muito curioso, né? Porque Jesus ainda não tinha nascido, mas já anunciado, que a gente pode contemplar aqui no Salmo 118. Então, o tema, ou o título, melhor dizendo, dessa nossa análise, nós vamos trazer aqui como o desenvolvimento da salvação. E aí, quero pensar alguns princípios com você, junto com o Salmo 118, que pode trazer saúde para as nossas vidas e principalmente para o lugar onde nós estamos como salvos, né? Eu escolhi esse título porque, didaticamente, muitas vezes nós precisamos nos ocupar de um entendimento de que ter aceitado Jesus
ter Ele habitando dentro de nós, ter essa pedra angular agora nos constituindo, fazendo parte da nossa existência, não é uma garantia de que a nossa vida aqui nessa terra está resolvida 100%. É uma garantia que a sua vida está resolvida na eternidade. Essa é a garantia, você pode ficar tranquilo. Aceitando a Jesus, sendo salvo por Ele, o seu nome está escrito no livro da vida, e assim a palavra nos fala, né? E a garantia que você tem é que você vai morar com Ele no céu. Entre o dia que você aceita Jesus e o dia que você vai ver Jesus, seja morrendo ou seja esperando Ele voltar, né? Existe aqui um gap, existe aqui um recorte, que são os meus dias e os seus dias hoje. E que nós vamos chamar esse recorte de desenvolvimento da salvação. Como a minha salvação e a sua é convidada a ser desenvolvida nessa rotina. E assim o Salmo 118, que é uma expressão de maturidade, porque vem a partir do livro 4, com essa temática ali, né, no caminho, apresenta a mim e a você uma proposta de entendimento do que é viver a consumação. Tem uma expressão que eu aprendi na Jocum, muito interessante, quando o assunto é a consumação, que é a seguinte, presta atenção, já é e ainda não. Vou repetir. Quando o assunto for consumação, é muito interessante você se apropriar dessa frase, que é, já é e ainda não. Como assim? Já é, porque é dado. Nós já sabemos o final da história. Essa história já tem um fim, relaxa. Nós já sabemos como isso vai acabar. Nós sabemos que vai acabar e como vai acabar. Isso independente de qualquer coisa. Por isso já é. Ou ainda não, porque estamos vivendo e não sabemos o tempo, o kairos dessa consumação em si. Ou ainda não, porque essa consumação, na verdade, vai nos convidar a viver nessa terra até a execução do fim dos tempos, cultivando essa eternidade dentro de nós. Por isso que o título, Desenvolvimento da Salvação, ele parece ser bem interessante para nós aqui. Por quê? Porque no nosso cristianismo, na nossa vida cristã, nós podemos empacar a nossa salvação. Preste atenção no que eu estou falando. Você não vai mudar o lugar da salvação na eternidade. Eu, pelo menos, teologicamente, não creio nisso. Não me faz muito sentido, biblicamente falando. Agora, forma como você vive a salvação aqui nessa terra, enquanto ainda não foi consumado, isso sim, é um processo. O salmista aqui, primeiro nos traz, no versículo 5, algo muito importante para a gente reafirmar para o desenvolvimento da salvação, que é, na angústia invoquei o Senhor. Ou seja, ele nos lembra de que um processo de desenvolvimento da salvação encontra as disciplinas espirituais como um lugar indispensável. Esse lugar de invocação aqui é bem conhecido por nós hoje como oração, irmãos. Uma vida de oração, uma prática de oração, que entende o valor de invocá-lo e a certeza de que ele me ouve. Oração, leitura da palavra, jejum e um estudo como a gente está fazendo aqui, por exemplo, são 4 exemplos bem clássicos do que é ou que são disciplinas espirituais. Nós já tivemos, inclusive, aula aqui, escola, classe de disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, como qualquer ato disciplinar, ou como um intento a disciplinar meu corpo, é uma escolha que se cultiva. Uma disciplina não vem por osmose. Ela não vem de maneira instantânea, ela não cai do céu. Ela é uma expressão de uma escolha empenhada que se cultiva. Então eu posso ser salvo e não ter vida de oração, e não ler a palavra. Então eu não desenvolvo a minha salvação é atrofiada. É uma salvação que vive aqui nesse processo de maneira bem morta, bem desprovida de vida. E o salmista nos apresenta e nos lembra, aqui nesse versículo, o valor de invocar o Senhor, na certeza de que Ele me ouve.
Primeiro ponto. Seguindo, ele traz a ideia de refúgio. Quer dizer, no processo de existir nessa vida, nos desafios, nas angústias, nas faltas, como a gente tem falado aqui, em especial nas minhas aulas de análise psicoteológica, nesse momento o salmista afirma um lugar. Ele afirma um lugar que existe, que é real, e um lugar na qual ele pode habitar, na qual ele pode ir. Refúgio traduz segurança. Refúgio fala de uma expressão aonde somos acolhidos, né? Refúgio fala e traduz uma geografia simbólica, aonde eu e você descansamos. Ó, que refúgio esse lugar, que refúgio, né? O salmista nos apresenta então o refúgio que é o Senhor. E aí ele faz um contraponto aqui com possíveis lugares de refúgio que eu e você podemos ter. Preste atenção no versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então ele traz essa questão dos príncipes, que a gente poderia colocar aqui naturalmente como governantes, né? Como expressões de autoridade extremas, políticos e por aí vai, né? Na qual muitas vezes as nossas emoções parecem que estão tão vinculadas a isso, né? Nos últimos anos a gente viu isso aí, né? Talvez a gente atestou aí, né, que o nosso refúgio precisa estar bem mais alinhado do que a gente achava que estava. Ou nos seres humanos, na escolha do outro, né? Na forma como o outro pensa você e tudo, né? Isso, naturalmente, é muito próprio da minha vida e da sua. Quer dizer, quando eu faço do outro um refúgio, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. A tendência é que quando o outro me frustre, eu me sinta desamparado, inseguro, com uma angústia, separação, porque esse outro foi, esse outro não atendeu, esse outro não está conseguindo, né? E aí, irmãos, nós temos que lidar com a frustração de ter nos refugiado na natureza humana, seja na nossa ou seja no outro, porque você também pode fazer você mesmo, de si mesmo, um refúgio. Aí é lasqueira geral, né? Quando você acha que é seu braço, quando você acha que é sua inteligência, quando você acha que você é bom demais, né? Aí o caso já é até um pouquinho mais grave, né? Enfim, quando você faz de si mesmo, da sua inteligência, da sua arte de fazer negócios, né? Sua arte de prosperar, né? O seu próprio refúgio. O salmista nos lembra que seja em si mesmo ou no outro, qualquer expressão de refúgio que não seja o Senhor tem a tendência de ser frustrado, né? E aí, curiosamente, eu trouxe aqui uma analogia à musculação, no versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Acho que é de conhecimento de todos nós, ou da maioria aqui, como é que se adquire força? A força também não vem por osmose. A flacidez vem por osmose. Relaxa, senta, come, não sai do lugar, que a flacidez chega. Não tem problema, relaxa, irmão, ela vai chegar, né? Ela vai chegar para você, né? Mas a força, nesse conceito bem objetivo, pensando na nossa rotina, no nosso corpo físico, no bio, né? Que se locomove, que se desgasta, né? Que os anos vão batendo a porta e vão convocando força, fôlego para dar conta. Tem, por exemplo, né, na prática de exercícios físicos regulares, na disciplina que envolve, e aqui o exemplo que eu trouxe da musculação, né, uma dinâmica possível para que você desenvolva força, para que você desenvolva e crie músculos, e essa musculatura te condicione a ter força. Vamos pensar no que o salmista traz aqui, essa analogia. A afirmação de que Ele é a minha força, irmãos, envolve na minha vida e na sua um desejo e uma intenção de fortalecer essa perspectiva na minha vida e na sua.
Falar que o Senhor é a minha força e a sua força não vai ser absorvida pela nossa alma por osmose. A primeira angústia que vier, você já vai esquecer que o Senhor é a sua força, porque Ele, na verdade, nunca foi sua força. Não tem a musculatura na sua alma ali produzida de que Ele é a sua força. E aí as primeiras angústias mais intensas, elas te derrubam, porque você não tem força, você fica ali no chão, você arrasta, é uma salvação arrastada, amargurada, né? Embebida de murmuração, porque o Senhor não é a sua força. A sua força era alguma coisa externa, que foi. A sua força era o dinheiro acabou. A sua força era o seu emprego, aí você foi mandado embora. A sua força era a sua juventude, aí você ficou velho. Sua força era qualquer coisa, sua carreira acabou. Até se seu casamento for sua força, aí vai frustrar mesmo, porque as pessoas são imperfeitas. Nada nesse mundo, irmãos, é o que o salmista nos lembra. Pode ser, para mim e para você, uma expressão de força. Podemos até eleger algumas dimensões externas como a fonte da nossa força, ou o mecanismo que nos fortalece, mas a tendência é que qualquer expressão deste mundo que passe por força não é suficiente para nos condicionar a aguentar o peso de existir no mundo caído. Eu vou repetir. Qualquer coisa neste mundo que se apresente a você fora do Senhor como uma expressão de força, que vá nutrindo a ideia de força, me fortaleço nisso, isso me dá segurança, qualquer coisa, por mais que num primeiro momento até te dê um ânimo, a palavra de Deus nos garante que não é suficiente para que a gente suporte o peso de um mundo caído. Não tem como, irmãos, não tem como. E por isso, muitas vezes, a nossa fé vai adoecer, ela vai ficar minguada, a nossa salvação atrofiada, porque não reorientamos a fonte de força que nós temos. Por mais óbvio que isso seja, na prática, irmãos, eu e você podemos ter a não grata surpresa de que, dependendo de como eu existo nesse mundo, isso está muito distante de nós. Vamos fazer um teste? No imaginário, você vai imaginar. Imagina amanhã você chegando no seu emprego, cada um no seu emprego, empresa, pensa aí sua fonte de dinheiro, de renda. Os empresários chegou amanhã, quebrou, vai acontecer alguma coisa, quebrou, não tem como. Você que tem emprego, mandado embora, demitido, justa causa, sei lá o quê, enfim. Pensa, tenta só imaginar como que você iria existir com isso. Eu não estou dizendo que não vá te desafiar, doer, te deixar atônito, atento, mas como uma notícia dessa te encontraria? Você teria forças para poder elaborar esse lugar? Simples, prático, dinheiro, sustento para pagar suas contas. Eu estou fazendo esse convite para que eu e você, e eu não me isento, para ficar tranquilo, né, possamos realinhar aonde está a nossa força. Aonde, irmãos? Se isso acontecer comigo e com você, como a gente sustenta a vida depois disso? E não digo sustento financeiramente, como a nossa alma sustenta. Se a força é o dinheiro, o emprego, a inteligência, a empresa, naturalmente, ela vai embora e a gente vai ser esmagado por aquilo ali. O salmista segue no versículo 17, trazendo um outro elemento chave para o desenvolvimento da salvação aqui, no Salmo 118, que é a morte e vida. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Naturalmente, ele não está aqui numa teologia fajuta, dizendo que ele é filho do rei, então ele não vai morrer de jeito nenhum, né? Porque ele tem uma benesse a mais do que o outro,
né? Não, irmão, não está fazendo nada disso. Ele não está negando a morte, tipo, vou negar a morte, né? Porque eu estou com Deus e não tem como, nada vai me matar. Ou como diz uma outra expressão religiosa aí, meu corpo é fechado, nada vai me pegar. Gospelmente falando. Ele não está dizendo gospelmente falando que meu corpo é fechado. Né? Não é nada disso. Pelo contrário. Ele está falando o seguinte, o que é não morrerei? A morte não me assusta. A morte não me aniquila emocionalmente. A morte não me pega totalmente desprevenido. Quer dizer, eu sei que eu tenho um lugar garantido nessa eternidade. Eu sei da consumação. Essa consumação, que é um reino, como a gente aprendeu com Marcos, que não é físico, que é espiritual, que vai permeando os salmos do livro 5, alcança o salmista, nele vê a morte dele. Isso não ser um problema, não ser uma crise. E quando ele fala da vida, isso é interessante agora. O valor da morte e da vida, porque quando ele fala aqui, não morrerei, ponto e vírgula, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Preste atenção, porque isso aqui é um detalhe muito sutil. Tem irmãos e irmãs do nosso meio, nós vamos terminar isso com o Salmo 139, né, que eles sobrevivem. Aqui eu vou falar eles porque eu não sobrevivo não, eu te garanto. Com muito custo, não sobrevivo. Eu existo com um propósito, irmãos. Mas, infelizmente, nós podemos e temos pessoas no nosso meio que simplesmente sobrevivem. Fica numa equação de morte e vida, porque não segue o que o salmista está dizendo aqui para nós, que é e contarei as obras do Senhor. Biblicamente falando, irmãos, nós fomos criados com um desígnio de Deus para as nossas vidas. Nós temos todos, absolutamente todo ser, e a gente vai validar isso no Salmo 139 no final. Como é que Deus nos bordou ali no ventre. Todos nós temos um propósito de vida, desígnios de Deus. E aqui o salmista vai trazer como contar as obras do Senhor, que talvez não, é a expressão comum para a gente poder se lançar nesse propósito. A partir dos dons, talentos, recursos que Deus colocou na minha vida e na sua vida, a partir do lugar que Ele nos plantou, com as pessoas que Ele nos coloca em contato. Não existe uma existência com sentido, biblicamente falando, que não expresse e conte as obras do Senhor. Não existe. Existe você sobreviver, arrastando. Aí existe. Existe você ficar duelando com vida e morte, com medo demais da morte, valorizar demais essa vida aqui, pelo prazer de viver e pelas coisas. Isso existe, mas sobrevivendo, arrastando, achando que você veio a esse mundo para gozar. Assim, por um prazer, como a gente falou alguns domingos atrás, do desequilíbrio. Até hoje eu fico pensando nisso, porque eu não programei falar aquilo, achei interessante. A forma como aquilo me visitou, e eu fico vendo, né? A palavra de Deus ela é toda desequilibrada, irmãos, humanamente falando. Qual é o equilíbrio que tem em Abraão? A gente já falou disso aqui. Em vir Deus parecendo para ele, fala assim, sai da sua casa, da sua parentela. Não, Senhor, mas está equilibrado aqui, eu acabei de casar, ainda nem tem filho, estou cultivando a terra aqui. Como sair? Que desequilíbrio é esse? Que equilíbrio tem em Deus aparecer para Noé e falar, constrói um barco? Você está louco, Senhor? Nem chove. Que equilíbrio tem? Por exemplo, Deus chegar para Esther, ou melhor, ali na narrativa, na história de Esther, e ter aquele desfecho dela junto ao rei, não tem nada de equilibrado nisso. Que equilíbrio tem em Jonas? Deus mandando ele ir para aquela terra de assassinos. Irmãos, em nome de Jesus, o salmista nos lembra. Esse desequilíbrio santo é validado por uma vida empenhada em contar as obras do Senhor. E aí, naturalmente, versículo 23, já lido por nós, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O Nazareno,
aquele que nasceu de uma virgem, né? Aquele que nasceu, que coisa mais desequilibrada, né? É a maternidade de Jesus. Acho que esse então é o desequilíbrio maior, né? A maternidade de Jesus no meio dos bichos, né? Aquele cheiro de animal, de fezes de animal, enfim, era isso, irmão. Não adianta a gente florear demais, porque era isso. Que lugar úmido, meio insalubre, nada cheiroso, né? Ali. Essa pedra procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Isso. E aí, a nossa salvação, ela vive esse desenvolvimento na afirmação de que Jesus é a nossa pedra angular. Por mais óbvio que isso seja, irmãos, não subestime a minha natureza e a sua em esquecer disso aqui. Em ter na nossa rotina um distanciamento de que Jesus é Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. A forma como a gente se relaciona com Ele, a forma como a gente vai nutrindo. Irmãos, me responde uma coisa para você mesmo, mas a partir da pergunta que eu vou te fazer. Você tem o hábito, e aí eu me pergunto também, eu tenho o hábito de contemplar e agradecer ao Senhor porque eu sou salvo? De parar assim e falar, Senhor, muito obrigado, porque era para eu viver um inferno aqui nessa terra, era para eu viver um inferno no meu casamento, como pai, como homem, era para eu viver um inferno, mas o Senhor me salvou. Quis o Senhor me salvar. Essa pedra angular me achou. Eu fui achado. Oh, irmãos, eu te desafio, me desafio a ocupar nas nossas orações mais expressões de louvor e agradecimento pela salvação e menos clamor e lamúria pelo aquilo que a gente não tem. Você pode ser bem contemplado e ver que isso pode mudar alguma coisa na sua vida. A afirmação do lugar de salvação. Isso não veio por conta própria, sua. Não foi seu braço que encontrou esse lugar. A forma como Ele nos escolheu, nos encontrou e nos salvou. Amém, queridos? Chegamos na metade aqui. Então nós não vamos ler todos, naturalmente por conta do tempo, mas eu vou ler as primeiras frases. Vai lá com a sua Bíblia agora. Vamos um crente bereano. Salmos 121, 125, 126, 127 e 131. Nós vamos ver algumas características práticas aqui, bem nutritivas, digamos assim, para a nossa existência. Aqui eu chamei um convite à existência, quer dizer, nós vamos parar de sobreviver. Irmãos, o Salmo aqui no livro 5, ou os Salmos, melhor dizendo, no livro 5, é um convite à existência. E, de novo, eu estou usando a palavra existência aqui como, intencionalmente, uma outra maneira de enxergar a vida. Ou você sobrevive. O que é uma pessoa que sobrevive? Ela levanta, porque tem que levantar, né? Abre o olho. Tem que abrir o olho, não morreu ainda. Respira. Vai trabalhar. Os boletos lá em cima da mesa. As mágoas do outro lado da mesa. Os desafetos na ponta do fundo da mesa. Aí vai arrastando para encarar isso. A segunda-feira, então, é a antessala do inferno, né? Para esperar tudo isso. Aí vai sobrevivendo, né? E vai indo. Tenta encontrar um mecanismo aqui e ali para sobreviver, mas vai indo, arrastando, arrastando, arrastando. Uma alma arrastada, em nome de Jesus, inclusive, né? Porque ele está salvo, ama Jesus. Não estou, em nome de Jesus aqui, irmãos, eu não estou desfazendo o seu sofrimento do meu, não. Nem desqualificando você. Mas eu estou pensando criticamente, junto com a palavra de Deus, a forma como a gente tem contado os nossos dias. Como diz o Salmo 90. A gente pode contar os nossos dias num ato de sobrevivência, ou nós podemos contar os nossos dias
existindo intensamente os desígnios de Deus. E aí alcançando um coração sábio. Salmo 121, primeiro deles, bem clássico, aqui para nós. Preste atenção no que o salmista vai nos lembrar aqui. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, não dorme o guarda de Israel. Primeiro princípio aqui, nesse convite à existência, nesse convite a contar os nossos dias, não para sobreviver, mas para existir de maneira alinhada à consumação, é como a gente percebe o mundo, irmãos. O entorno, a nossa relação com Deus. Eu vou chamar isso aqui de percepção orientada. Percepção é como a gente olha. Simples assim. Né? Então, eu estou olhando aqui, essa câmera, por exemplo. Então, tem formas de olhar essa câmera. Tem formas de compreender o que é isso aqui, que tripé é esse. Né? Tem ângulos que eu possa mudar aqui. E aí ver toda essa estrutura com outros olhos. Quer dizer, os olhos literais são os mesmos. A forma de olhar. O salmista nos convida a olhar especificamente para os montes, para a vida, para o desafio, para o que é grande, para o que nos dói, para a falta, orientando o nosso olhar a perguntar e a responder. Uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Eu pergunto e respondo na sequência. De onde vem? Vem do Senhor. Uma percepção que alcança o Senhor, quando o assunto é, estou precisando de alguém para me socorrer. Elevo os meus olhos ao monte. Olho para a vida, olho para as circunstâncias, olho para esse casamento, olho para esse tanto de boleto que eu tenho que pagar, olho para essa conta no vermelho, olho para o desafio que está sendo criar meus filhos, olho para o meu trabalho, que, meu Deus, como é difícil aquele trabalho, olho para o meu chefe, olho para a minha empresa, olho para mim mesmo. Aí pronto. De onde vem? O salmista está dizendo, orienta a sua percepção. É possível, irmãos. É possível, nesse lugar de maturidade, em orientar a nossa percepção. Em orientar a forma como nós vamos enxergar o entorno. Quando nós vamos para o Salmo 125, aí caminha um pouquinho, né, nós temos nesse mesmo rumo, né, um outro convite, cantado muito por nós, né? Isso aqui foi muito cantado por mim na minha adolescência, na igreja. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Confiar aqui, irmãos, para nós, tranquilamente, é sinônimo de fé. Fé. Então a gente pode trazer uma expressão aqui bem própria para que a gente encontre. O que o salmista está chamando de confiar no Senhor? Quer dizer, aqueles que escolhem colocar a sua fé no Senhor. E aí eu vou chamar aqui de uma fé ativa. Uma fé que está vivendo um processo de amadurecimento. Como Tiago fala no capítulo 1. É um texto muito bom. E Tiago, imagino que ele tinha uma língua muito afiada, assim, sabe aquela pessoa que fala, e aquela fala, assim, aquela exposição, né, vai te rasgando de dentro a fora, sem dó nem piedade. É assim que eu leio Tiago, pelo teor dos escritos dele. E no capítulo 1, Tiago fala, tende por grande motivo de alegria, quando você passar por dor, por dificuldade, por falta. Porque é isso que amadurece a sua fé. Vai lá em Tiago e dá uma lida depois. Irmãos, é próprio da natureza humana a tendência ao conforto, ao equilíbrio, ao prazer. Mas, curiosamente, a gente vai descobrindo e que isso faz parte da vida, mas não é possível crescer, amadurecer, desenvolver
sustentação neste lugar de conforto. A gente teve aula com o Marcos de História da Igreja, eu não me esqueço disso, a forma como ele apresentou, né? Quando ele falava assim, do início da igreja, né? A igreja ali do primeiro século, né? A partir de Atos dos Apóstolos e tal, e aí ele foi aprofundando, né? E aí em cada era, você vai lembrar disso, quem fez a aula também talvez pode lembrar disso, ele ia trazendo um contorno de perseguição. E aí, numa das aulas, ele traz uma reflexão muito profunda, dizendo, irmãos, curiosamente, a igreja é o que é hoje. Ela se espalhou no mundo porque ela foi perseguida. Porque se ela não fosse perseguida, ela talvez nunca teria saído do seu entorno ali. E isso, então, foi convidado, uma reflexão ali para a sala, para a gente pensar o como as perseguições, as faltas, os desafios que eu e você vivemos, amadurece a nossa fé, convida que a nossa fé seja ativa, ela reconheça que os que confiam no Senhor, independente do que esteja acontecendo, são como o monte de Sião. Não por nós, mas por Ele. Não é uma fé em mim mesmo, é uma fé nele, em quem Ele é. Né? E aí, o Salmo 126 já traz um outro aspecto muito interessante, né? Que é o consolo para os que choram, a lágrima. Né? E aí, eu vou direto no 5, que diz o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Preste atenção nisso aqui, porque não é aqui uma opção, na verdade. Não está dizendo assim, olha, de vez em quando, né, talvez você vai chorar. Não, está dizendo assim, pode ficar tranquilo, no caminho você vai chorar. Não, você relaxa, porque no caminho tem lágrimas. E lágrimas, né, acho que naturalmente todos nós sabemos o que o salmista está traduzindo aqui, mas pensando de maneira bem estrutural, é uma expressão corporal, orgânica, de dor, via de regra. Você pode, claro, né, chorar de alegria e tudo, sim, você vai ter essa expressão também, mas tradicionalmente, quando nós falamos em lágrimas, a gente está falando como o nosso corpo, ele procura reagir e elaborar aquela dor, aquele desconforto. Lágrimas. Lágrimas não é uma expressão orgânica, neutra. Como não está acontecendo nada? Não, com certeza está acontecendo alguma coisa. Para o seu corpo começar a ter essa reação. Então o salmista está dizendo, o seu corpo vai ter uma reação no caminho. E isso é interessante, né? Andando. Mas aqui ele traz um elemento muito interessante. Não é parado, sentado, né, ali inerte, se alimentando da sua lágrima. Não é isso que ele está falando. Anda e cultiva. Anda cultivando, chorando, insistindo, escolhendo. Anda colocando a mão na terra e mexendo. Anda fazendo o que você tem que fazer. Anda, vamos encarar esse casamento. Vamos trazer uma palavra empenhada aqui. Anda, cuidando dos meninos. Vamos lá. Anda, está difícil, a conta não está fechando, mas a gente continua. E vai, irmãos. É o que o salmista está dizendo para nós. Os que com lágrimas semeiam. Semear envolve movimento. Ninguém semeia estático. Não adianta você sentar e esperar, alguém vai semear ali para mim. Não, irmão, você vai ter que... Tem sol quente na muleira na hora de semear. Tem mão na terra, cansa, o corpo dói. Tem que mexer dali, tem que ficar atento ao tempo. Né? Tem que esperar. O ato de semear espera. Encontra no tempo. Tem que fazer as pazes com o tempo. Senão vai brigar com o tempo. Todo momento. Semear. É parte, irmãos. O salmista não nos isenta disso. Há um lugar das lágrimas no caminho. Mas, biblicamente falando, quando eu entendo essa existência, eu não estou sobrevivendo, porque se eu sobrevivo, eu paro, e sento e choro. E vou ter que deixar a minha alma beber lágrimas, como uma forma de sobreviver. Eu não vou sair do lugar, vou semear nada. Né? Eu me ocupo de um senso, né, de que a vida é aquilo ali, e vou me dando aquele lugar miserável, da qual eu não fui criado para existir. Mas aqui o salmista diz, os que com lágrimas semeiam. É interessante, quer dizer que tem outro grupo, né? Tem, claro que tem.
Tem aqueles que com lágrimas estão parados, retroalimentando a sua dor, a sua falta, a sua miséria, sem semear nada, sem se movimentar nada. Né? Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando? Quem? Quem sai? Porque tem gente que não sai. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará. Irmão, isso aqui é garantido, não porque é uma relação de troca, mas porque é um princípio eterno. Isso aqui é a consumação. Nós estamos no tema da consumação. Com certeza, você vai voltar e vai colher isso aqui. O 127 tem algo muito precioso, é um salmo bem conhecido, para falar sobre família, sobre casa. Mas tem algo bem curioso aqui, que é sobre fonte de renda, de dinheiro agora. Vamos falar de dinheiro. Opa! Né? Versículo 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa frase que eu vou usar aqui agora, eu aprendi com o pastor Lúcio, no final da minha adolescência, ouvindo ele. Né? E ele um dia pregando isso aqui, e o que eu, né, eu fiquei pensando, o poder da pregação, isso tem muitos anos, eu vou fazer 40 anos, eu devia ter na época, sei lá, 15, né? Mas eu nunca me esqueci. Aquilo entrou e tatuou no meu corpo. Ele fez a seguinte pergunta, né? Irmãos, você sabe a hora que chega o seu sustento? De acordo com o salmista, no Salmo 127. Você sabe a hora que chega o seu sustento? Daquele jeito manso, né, pastoral do pastor Lúcio. Na hora que você coloca o pijama. Porque se aos seus ele dá enquanto dormem, o sustento como expressão de ir ao seu encontro é quando você coloca o pijama. Uma nota de rodapé muito importante. Não é um convite à preguiça. Não é. Não é. Né? Senão eu vou só dormir, né, Estela? Eu já te falei disso, Estela. Não é um convite à preguiça. Não é um convite ao não trabalho. A gente ouviu o Éder falando hoje, muito bem, biblicamente falando, o mandato cultural. Né? Não é. O meu querido, já é o outro, tá? Pode ir lá, senão o pessoal... Isso aí, obrigado. Não é um convite à preguiça. Não é um convite ao não trabalho, tem nada disso. Não tenta pegar e forçar isso aqui, não. Aqui está dizendo, para mim e para você, sim, cabe a mim e a você trabalhar, cabe a mim e a você o esforço despendido, né? E quando a gente vive o propósito, né, irmão? Deixa eu só contar isso aqui, vê quantas horas aqui. Não, já é meio-dia. Mas, no meu ofício, tem dias que eu tenho paciente às 6 horas da manhã. Ô, irmão, eu não vou arrastado para lá. Não vou. Eu vou pleno. Quando eu digo pleno, não é perfeito não, pode ficar tranquilo. Meu corpo está um pouquinho cansado e tal. Mas aquilo tem tanto sentido para a minha vida. Mas tem tanto sentido. Tanto. Tem tanto a ver com o que Deus me criou para fazer, que eu não preciso ir para o meu escritório arrastado, degrau a degrau. Às vezes eu conto isso para alguém, a pessoa fala, Deus me livre e guarde. Para ficar ouvindo o outro reclamar às 6 horas da manhã? Mas nunca, nem por dinheiro de todo mundo. Eu falei, mas, pois é, mas não tem dinheiro nenhum do mundo que paga o que eu faço também. E eu faria de graça, e faz de graça, em alguns casos. Não tem a ver com dinheiro. É só um exemplo para a gente falar desse negócio aqui, da força, né? Aos seus ele dá enquanto dormem. Inútil, uma vida arrastada, irmãos, uma sobrevivência que se arrasta. O trabalho, ele é um ato de inutilidade. E aí você tem o conceito tradicional das ciências humanas. Trabalho vem do tripalium, um instrumento de tortura. Aprendi isso na faculdade. A palavra trabalho vem de um conceito, primeiro, que é um instrumento de tortura. Que pena que as ciências humanas chegou muito depois da palavra de Deus. Nada tem a ver com tortura no mandato cultural, no jardim, e entender como Deus nos criou para fazer o que Ele faz. Ou melhor, como Ele nos criou para fazer o que Ele criou para que a gente pudesse cuidar, que é a terra.
com um desenho, com um propósito. E aí, irmãos, o descanso é a minha fonte de renda. Eu não estou trabalhando para ir atrás de dinheiro. Eu trabalho. Irmão, isso aqui não é uma fala poliana, não. O que é uma fala poliana? Poliana é um livro que eu li na 5ª série, chama Poliana Menina Moça. Poliana corre pelo caminho, pelo campo, e os seus cabelos voam com o vento, como se a vida fosse isso. A vida não é isso, não. A vida é difícil, a vida é árdua. Não é Poliana, o livro que eu li na 5ª série. Não é. Não é. Só que com um propósito, com um sentido, com um significado, isso tem um outro tom. A gente descobre que o descanso, como o salmista nos apresenta, é a nossa fonte de renda. E aí no Salmo 131, que pessoalmente é um dos meus salmos prediletos, o salmista se coloca no lugar de um bebê que amamenta, né? Tipo ali a Poliana de novo, mas agora a Poliana com outro tom. A Poliana do Juju e da Ruama, que está ali mamando na Ruama agora. Olha só o que o salmista diz. Versículo 2, pelo contrário, fiz calar a minha alma, ou fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta, se aconchega, se envolve nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Se a gente pega o versículo 1, ele está dizendo que ele não quer coisas grandiosas, ele se ocupa de um lugar de identidade, que ele não quer vir para esse mundo para ganhar dinheiro, para ser feliz. Ele não está aqui nesse mundo para alguma coisa muito expressiva. Existe uma humildade apropriada por ele, que sossega a alma dele como uma criança desmamada, como uma criança segura. E aí, irmãos, já pode ir direto, vai para o último slide. É o Salmo 139. O que é o Salmo 139? É a onisciência e a onipotência de Deus. Aí eu chamei aqui de caminhos e descaminhos. Por que caminhos e descaminhos? O caminho, na verdade, falando de maneira muito simples, é aquilo que no processo a gente entende. Não, é isso aqui, que bacana, que legal, esse é o caminho. O descaminho é aquilo que se apresenta a nós durante o trajeto, e a gente fala, mas que lugar estranho, que pedra, tem pedra demais nesse caminho. Eu não queria esse caminho, mas é o que está posto a mim. Isso eu vou chamar de descaminho, mas que também faz parte. Então, olha só, o salmista vai dizer, ele me sonda, ele me conhece. Que maravilha saber que Deus me conhece, saber que eu sou pó, saber daquilo que eu preciso. Deus sabe daquilo que eu gosto, que eu não gosto. Deus conhece meu temperamento, minha personalidade. Deus sabe que caminho gostoso é saber que Ele me conhece. Mas, ao mesmo tempo, o salmista vai falando de quem Deus é e vai dizendo, esse conhecimento é tão grande de como Deus funciona, do que Ele faz, da sua onipotência, que é tão elevado para mim que eu não consigo alcançar. Irmãos, preste atenção, tem muita coisa que você não vai entender aqui nessa terra e que você vai ter que passar por ela. Eu vou repetir, tem caminhos que você vai passar aqui nessa terra que você não vai entender. É garantido para nós o não entendimento de algumas coisas. E você vai ter que suportar não saber. Então suporta não saber, irmão. Porque você tem uma fé em que Ele é bom. Que isso me baste e te baste. Por mais que seja um descaminho, eu não entender o que está acontecendo. É um descaminho para a nossa mente humana. Suporta. E aí o salmista vai dizendo da presença fiel dele, né? E é muito poético como é que ele traz isso, né? Se subo aos céus, você está lá. Se eu desço, você está lá. Né? Se eu tomo as asas alvoradas, você está lá. Né? Ou seja, ele tem uma presença fiel. Que segurança para nós, qualquer lugar, qualquer contexto, um caminho, que delícia saber que o Senhor está lá. Coisa boa. Mas aí, a gente começa a ler isso aqui, né? 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, né? De modo assombrosamente maravilhoso me formasse, as suas obras. E aí, a gente vai descobrindo nesse processo que muitas vezes, irmãos, o bordado, por que eu chamei de bordado? Porque no original aqui, se a gente pegasse essa palavra para entender as possíveis, né,
palavras que também compõem essa definição do teceste é bordado. E aí, gente, Deus como uma expressão ali de aquele que borda e entende de linha, entende de ponto, entende daquilo que ele quer chegar. Irmãos, tudo na minha vida e na sua passa por ele. A intenção de Deus em nos criar e nos constituir dessa forma, a forma como as nossas limitações são apresentadas na minha vida e na sua. Deus não perdeu de vista esse ponto do bordado. Não, o ponto veio errado. Vai assim mesmo, né? Como é que eu arranco essa linha agora? Não existe isso. Por mais que nos custe, irmãos. Às vezes, parece para nós que o que Deus fez na minha vida e na sua é um descaminho com o que aconteceu. Né? E a gente não entende. A gente vai ter que suportar não saber e crer que ele foi intencional no bordado, a partir da certeza de que ele é bom. Isso não é fatalismo, isso não é uma teologia para enfiar goela abaixo em você, o que a gente não explica, não é nada disso, irmãos. Isso é um convite à existência, não à sobrevivência. E por fim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O sonda-me e o guia-me no caminho. E aí, irmãos, para fechar com as conexões, né? No caminho. Quem é o caminho, irmão? Só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, sonda-me e guia-me no caminho, o único caminho que existe, que é a pessoa de Cristo. Amém? Vamos orar para a gente fechar? Graças te damos, Senhor, por esse tempo de exposição da palavra, de alimento para o nosso espírito, de afirmação da tua natureza, do teu caráter nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por aprendermos e poder alinhar as nossas vidas aos propósitos eternos do Senhor. Como é esse tema da consumação? O já é e ainda não. Enquanto esperamos, Pai, ou o Senhor nos levar, ou o Senhor voltar, porque isso já é, isso é fato. Ajuda-nos a existir no caminho, sensíveis a tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e a partir das nossas vidas, Pai. No nome santo de Jesus, amém. Bom almoço, irmãos, valeu.